Olá, eu sou João e este é o 1049, o podcast do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. No dia 1 de dezembro de 2019, uma intervenção policial em uma festa de rua em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, levou à morte de 9 jovens entre 14 e 23 anos. Desde então, o CAF-Unifesp acompanha o caso junto com o CONDEP e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A partir de agora, o 1049 abre seu espaço para uma série especial de 6 entrevistas que a pesquisadora Desirê Azevedo fez com alguns dos familiares das vítimas. Convidamos todas as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a vida desses jovens e apoiar suas famílias na luta por verdade e justiça. Próxima estação, próxima estação, próxima estação. Liberdade, liberdade, liberdade. Olá, esse é o último episódio da série sobre os 9 jovens mortos no Baile da 17 em Paraisópolis. Um espaço de escuta que o podcast 1049 abriu para que os familiares pudessem compartilhar as conversas que tivemos coletivamente entre junho e julho de 2020 em reuniões virtuais em razão da pandemia do novo coronavírus. Os encontros realizados entre mães, irmãs, um pai e um irmão de alguns desses jovens se tornam públicos a partir de desejos de justiça que escapam às limitadas possibilidades disponibilizadas pelo direito penal. O que eles decidiram dividir conosco são suas memórias mais particulares sobre o cuidado e o afeto familiar, assim como o impacto das suas experiências de perda, além de relatos sobre sucessivos encontros com instituições do Estado que lhes foram impostos desde as mortes dos jovens Gustavo, Denis Guilherme, Denis Henrique, Luara Vitória, Marcos Paulo, Bruno Gabriel, Eduardo e Mateus. Os rapazes e a moça estavam na festa de rua, que é extremamente popular entre a juventude periférica, na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019, e não puderam escapar de um cerco criado pela intervenção policial. Com bombas, cacetetes e spray de pimenta, a polícia criou pânico entre os jovens frequentadores, mas não lhes permitiu espaço suficiente e seguro para a fuga. Comprimidos em uma viela, os 9 jovens foram aqueles que não resistiram à pressão e morreram cruelmente sem conseguir respirar. Quem nos fala nessa entrevista é Danilo Amilcar, irmão de Denis Henrique Quirino da Silva. Também um rapaz muito jovem, que, como ele mesmo nos lembra, poderia ter sido uma das vítimas. O Danilo é um rapaz nascido na Brasilândia que rompeu diversas barreiras para se tornar um estudante na USP. Eu já adianto que ele vai nos falar sobre sonhos os sonhos que ele tem, mas também de sua mágoa quando lhe perguntam a respeito dos sonhos do seu irmão. Que sonhos um menino de 16 anos poderia ter? Como viver em uma sociedade que diz que a juventude não pode sonhar? Danilo já era um militante, mas nem por isso se torna menos pesado ter que fazer o luto lutando para entender o que se passou, para provar que seu irmão não tem culpa pela própria morte, limpar sua reputação atacada pelo simples fato dele estar no baile funk e por ter que cobrar que a morte do seu irmão seja considerada uma violência. Ele nos lembra que a morte dos 9 se deu em um contexto de ações absolutamente evitáveis, ações que só podem ser produzidas quando se considera que certas vidas não valem a pena. Eu estou com Danilo quando ele afirma que a justiça é um conceito complexo de entender, mas que uma coisa é certa: se justiça houvesse de verdade, o Denis Henrique estaria aqui. O Danilo nos fala sobre a urgência da vida para os jovens periféricos e sobre a centralidade de pensar a segurança pública e o racismo para qualquer um que diga ter no tema do fim das desigualdades sua base para repensar o mundo. Eu passo então a palavra ao Danilo para que ele comece nos falando sobre sua trajetória ao lado do seu irmão, Denis Henrique. Eu sou Danilo Amilcar, eu tenho 19 anos. Eu sou irmão do Denis Henrique, irmão também do Daniel Ian, da Sabrina Lorraine e filho da Cristina. Nós somos uma família pobre que nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, na zona noroeste, né, no extremo noroeste da São Paulo, na região da Brasilândia. E crescemos, como acho que como a maioria das famílias da periferia crescem, né, sempre muito unidas, né, porque as dificuldades são muito grandes, né,
Eu estudo geografia na USP, sou professor também de um movimento, faço parte de um movimento de educação popular, de uma rede de educação popular no Brasil, que é a Rede Emancipa, e também sou militante do PSOL. Porque, tipo assim, nós somos bem pobres, né, da periferia de São Paulo. Hoje nós temos uma condição de vida, assim, bem mais segura, mas a gente sempre, que a minha mãe foi doméstica durante muitos anos, então a gente sempre estudou em escola pública, desde a creche, os que tiveram acesso à creche, minha família, né, minhas tias, minha mãe, sempre insistiu muito pra gente que o método de melhorar a nossa vida é através do estudo, né, que é através de conseguir um emprego que seja mais seguro, coisas que são muito difíceis de conseguir para quem é pobre, né, ter um emprego bom, você ter um ensino superior. E aí, desde pequeno, eu cresci com essa ideia de que eu deveria estudar, que eu precisava estudar, ir bem na escola e tal. E eu sempre gostei muito de estudar. E quando chegou no ensino médio, porque, sei lá, me interessava por todas as matérias, salvo as de exatas, que eu tinha muita dificuldade. Eu gostava de história, eu gostava de filosofia, eu gostava de arte, mas eu não me encontrava em nenhum lugar. E aí, quando eu fiz o técnico em meio ambiente, porque eu sempre fui aquela criancinha que gostava de mexer na natureza e tal, e plantar, e ter uns jardins. Aí eu decidi fazer um técnico em meio ambiente já, porque com técnico é mais fácil de conseguir um emprego. E aí eu estudava de manhã numa escola, no ensino médio, no bairro do Limão, e à noite eu fazia o técnico no bairro de Pinheiros. Foi muito difícil também para conseguir, porque eu fiz a prova e tal, né, que é um processo seletivo também bem excludente. E aí no ensino técnico eu descobri que a geografia era o que eu queria, porque percebi que eu tinha assim, muito essa relação de estudar, de conhecer o que era o nosso mundo, né, montanhas, a natureza, essa coisa. E no ensino médio também eu me envolvi muito com política, comecei a militar, né, porque as condições de ensino eram muito precárias, faltava merenda, faltava professor, a escola caindo aos pedaços, e eu queria estudar na USP. Eu nem sabia o que era USP, na verdade, mas eu sabia que eu deveria ir para uma universidade pública e não seria fácil. Então eu comecei a me envolver e a militar no ensino médio, sem entender o que era isso, é claro, sem saber o que era reivindicações, de que a luta muda as coisas. E aí, no ensino técnico, eu descobri que a geografia unia esses dois mundos, o mundo da política, das questões humanas, com as relações espaciais, com o meio ambiente. Eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, então eu vou me esforçar. Então eu estudava pra caramba nesse médio, eu não trabalhava, de vez em quando eu fazia uns bicos em festa e tal, mas eu morava na Brasilândia, estudava no bairro do Limão e em Pinheiros, então era um rolê muito grande, foi um período muito difícil assim da minha vida. E aí no terceiro ano do ensino médio eu prestei o vestibular e prestei diversos vestibulares e consegui entrar na USP, sem nem entender o que era direito e tal. Até hoje, né, eu tô entendendo melhor e me localizando nisso, porque é muito difícil para quem sai da periferia entrar numa universidade como a USP, que não é feita para pessoas como eu, que não tem uma acessibilidade, né? E aí foi assim que eu escolhi a geografia na USP, e eu sempre pensei que eu queria na USP, primeiro porque no ensino médio tinha uma fase muito revoltada, eu achava que era direito meu estar ali, que era um espaço meu, que é público, que eu também pago aquilo, se minha mãe também paga aquilo, eu também tenho que ter acesso àquilo. Então eu não aceitaria em nenhum momento ir para uma universidade particular, porque eu falava, não, é público, eu vou batalhar, eu vou conseguir, mesmo que não seja no ano de 2018, eu vou tentar de novo, em 2019 eu vou entrar, mas graças a Deus, assim que eu saí do ensino médio também, eu já consegui entrar. Foi uma vitória, assim, no bairro, na verdade, quando eu andava pelos lugares, assim, as pessoas me cumprimentavam, sem nem saber o que era USP. Era muito emocionante, porque você via pessoas ali, sabe, de uma favela, né, que fica bem, muito longe da USP, muito longe do centro de São Paulo, as pessoas comemorando que, olha, ele entrou pra faculdade, uma faculdade muito boa, e ele não vai pagar nada por isso. Considero que aquilo foi uma vitória não só muito particular, assim, muito, caramba, eu consegui chegar lá, mas também uma vitória, assim, dos meus, sabe, das pessoas da minha família, porque a minha família foi o primeiro a entrar numa universidade, porque é muito assustador, né? E aí, desde então, eu venho pelejando para continuar na USP, né, porque é muito difícil. Teu irmão era 3 anos mais novo que você. Dois. Teu irmão ainda não tinha, ele não teve nem essa oportunidade, né, de fazer essa escolha. Teu irmão ele estudava, estava trabalhando, como é que era? O deles, no último ano, quer dizer, em 2019, eu estava morando na faculdade, trabalhando, então eu estava um pouco distante do meu núcleo familiar, porque eu estava me dedicando muito ali, né, a essa chance que caiu dos céus, que foi entrar na USP. Eu estava um pouco distante, assim,
Mas eu lembro que no último período ele estava numa fase muito de se conhecer, mas ele estava trabalhando muito nessa fase, porque ele planejava, né, ter, como todo mundo, ter algumas condições de vida, como ajudar em casa e comprar uma bicicleta ou uma moto, planejava essas coisas. Mas, como você bem disse, né, ele não teve essa oportunidade, né? Na verdade, ele não teve uma vida, né? Porque ele foi morto com 16 anos. Então, às vezes eu fico refletindo assim que, caramba, coisas que eu conversava com ele, que a gente iria fazer ainda, não vão acontecer. Coisas que a gente conversava muito sobre a escola, porque ele estava na fase do ensino médio que eu já tinha passado. Então, quando eu ia para casa da minha mãe, eu lembro muito bem da gente conversando sobre como ele era revoltado com as coisas do jeito que era, que não entendia muito bem porque estava na escola bem precarizada. E aí eu conversava com ele e falava qual que foi a minha experiência, falava para ele pensava o que ele gostaria de fazer. E a gente tinha muito essa troca, mas ele não acabou não podendo avançar, né, por conta disso. E ele estava trabalhando muito muito cruel pensar isso, né? Porque ele não estava estudando, porque estava trabalhando muito, e ele foi morto enquanto ele se divertia. Quer dizer, até isso nos é tirado, né? Em periférico, até isso nos é tirado. Quer dizer, a gente mal emprego, quer dizer, porque é uma verdade, né? Pessoas como eu costumam trabalhar com o quê? Com 19 anos. Como telemarketing, como ajudante de pedreiro, como fazendo bico, né? E ele estava nessa luta, ele não estava conseguindo se dedicar, e quando ele saiu para se divertir, o direito de viver dele foi arrancado. Eu acho que é de uma crueldade sem tamanho, porque eu acho que, primeiro, a gente já vive em condições que são desumanas, na verdade, né? Se você pensar o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente tem que se deslocar, quem vive na periferia, e ainda ver que o jovem que sai para se divertir não volta para casa, eu acho que eu acho que a humanidade, de alguma maneira, ele estava numa fase muito de planejar, de desenvolver planos, né? Mas desenvolvendo, mas eu não me apego muito a isso, porque, sei lá, eu mudei tanto nessa fase. Quando eu tinha 16 anos, eu pensava, sei lá, em estudar letras e se tornar um cara muito culto, que lesse muito. Mas aí depois, 2 anos depois, eu percebi que não era muito bem o que eu gostaria. E ele queria muito trabalhar para conseguir um dinheiro, ter uma condição melhor. As pessoas ficam me perguntando assim, qual que era o sonho dele, sabe? Eu fico, para mim, pessoalmente, eu acho que os sonhos que ele tinha e os sonhos que ele poderia ter, todos foram acabados, todos foram esmagados. Então, essas perguntas, quais que eram os sonhos? Para mim, eu fico muito, isso me toca de uma maneira muito diferente, porque eu fico, caramba, mano, as pessoas não podem sonhar, sabe? Uma pessoa que tem seus meros 16 anos não poder sonhar é de uma crueldade tamanha. Fico pensando no processo de adaptação, né, que esperam de jovens, pessoas tão jovens, mas eu acho que tem a ver com esse peso sobre a periferia mesmo, né? Porque sobre um jovem de classe média não se faz a mesma pressão, sob nenhum ponto de vista, né? De que ele trabalhe, seja sério, de que ele seja maduro. Nada disso é esperado de um jovem de classe média como é esperado de um jovem periférico, né? E aí eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre a questão do lazer, porque é o que você falou, com 16 anos, bom, tem muito tempo que eu tive 16 anos, mas eu lembro de todas as coisas que você me conta, é o que eu lembro, né? É revolta, né? Como as coisas são, por que as coisas são assim, é sonhos. E aí eu sempre fico pensando sobre essa questão do baile, desse processo de criminalização do baile. Quais são as possibilidades para o jovem da periferia, ainda mais um rapaz que trabalha, que estuda, quais as possibilidades de diversão que vocês tinham nos bairros em que vocês moravam? Acho que o lazer do jovem na periferia, eu acho que é complicado porque acho que existe isso que você falou, né? Existe uma criminalização da periferia que é estrutural, que é tipo, tudo na periferia é errado, tudo na periferia. As pessoas são erradas porque quando vão para o centro e se divertem no centro, as pessoas são erradas quando saem de um bairro para ir para outro para se divertir, as pessoas são erradas do jeito que elas se vestem, as pessoas são erradas do jeito que elas falam, as pessoas simplesmente são erradas. Há uma criminalização assim, estrutural na nossa sociedade que eu acho que cabe nós combater muito, porque a periferia é a maior parte da nossa, a maior parte de São Paulo. Se você pensar o centro de São Paulo, a gente tem o quê, né? Tem ali a região central, mas se você pensar na densidade populacional das periferias, tem muito mais gente na cidade de Tiradentes, tem muito mais gente na Brasilândia, no Rio Pequeno, no Grajaú, e aí eu fico pensando como que nós sofremos essa influência tão criminosa, né? Porque a periferia, de fato, não, parece que não pode viver, né? Porque eu fico pensando,
A diversão que nós temos na periferia, em maior parte, assim, quando não é ver os amigos, fazer uma resenha em casa, juntar as pessoas para fumar narguilé, para beber, coisas que todos os jovens fazem, sejam os de classe média, sejam os de periferia, e isso também acontece. Só que há uma diferença das circunstâncias, né? Porque o jovem que mora no centro de São Paulo, ele vai às baladas, porque tem dinheiro para pagar as baladas que são caras. E lá dentro ele usa drogas, ele faz o que ele quer entender. Na periferia você não tem isso. Na favela você não tem isso. Você não tem balada na favela. Você não tem alguém que organize alguma coisa com pulseirinha para você entrar. Não. Acaba sendo uma coisa muito autônoma, como é o Baile 17. O Baile 17 não tem organizadores. É uma coisa muito espontânea. O que isso significa? Que as pessoas querem curtir a vida, quer dizer, os jovens que trabalham, porque os jovens que vão para o baile, eles trabalham. Isso as pessoas não falam, mas eles falaram. Meu irmão trabalhava. Todos os 9 não eram pessoas preocupadas que sentavam. Não, eles estudavam, trabalhavam. Tinha um que ia se tornar pai, se eu não me engano. Aí existe essa diferença, porque na periferia a polícia faz o que ela faz. No baile 17 ela fez o que ela fez. Com uma grande falácia, uma grande mentira que é dos motoqueiros entrando, não sei o quê. Na verdade a gente sabe que isso não existiu, a gente sabe que isso é uma grande mentira. É uma perseguição, é uma criminalização assim da vida da periferia que é assustadora. Porque o que tem de diferença, de fato, sabe, do jovem da periferia, do jovem, a diferença são as circunstâncias que são impostas por essa sociedade, né? Quer dizer, meu irmão tinha que trabalhar, mano. Meu irmão tinha que trabalhar todo dia, ele acordava cedo e voltava tarde. Ele acordava cedo e ia trabalhar, inclusive no Morumbi. Ele trabalhou em lugares como Morumbi, né? Que fica do lado de Paraisópolis, né? Então, é uma discrepância que é cruel. O meu irmão, ele saiu para se divertir como eu saio. A diferença é que eu não vou pro baile. A diferença é que eu ia para a festa da universidade, eu ia com meus amigos e outros lugares. Mas porque era na favela, ele foi morto. Eu ia pedir para você me falar, se você não quiser falar mais nada, né, sobre esse assunto da trajetória de vocês, que a gente conversasse agora um pouco sobre os eventos, sobre o que aconteceu com seu irmão. Há muito mistério, né? Inclusive nós nos conhecemos por causa disso. E hoje eu estava vendo, estava me recordando do caso, porque não me lembrava mais disso. No dia seguinte dos fatos, o governador veio a público e defendeu. A primeira atitude dele foi defender a ação policial sem saber o que tinha acontecido, né? Ele sabia simplesmente o relato da polícia. A ação resultou em 9 mortes, então a gente pode imaginar que essa ação, ainda que ela tivesse seguido todos os protocolos, ela não é uma ação que pode ser elogiada, né? Uma ação em que 9 pessoas morreram não pode ser elogiada. Depois ele recuou, né? Ele mudou de posição, houve, claro, uma comoção, passou para a mão do DHPP e a coisa está em investigação, né? O que eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão para você, né? Primeiro, qual é a importância para você, para sua família, de saber o que aconteceu? E segundo, como tem sido desde então para vocês, diante desse fato, de que vocês sequer sabem o que aconteceu concretamente naquela noite? Eu acho que a morte do Dennis foi uma coisa que veio. Ninguém espera que ninguém da sua família morra, né? Mas eu acho que existem algumas circunstâncias para as quais a gente se prepara, se compreende que existe algum ciclo natural da vida, né? Então, mas foi muito. O que aconteceu no dia 1 de dezembro foi muito cruel, acho que com todos nós. Porque, em especial porque a gente não esperava que isso acontecesse da maneira que foi. Porque eu acho que você fala mistérios, né? Eu acho que existe uma tentativa uma tentativa inclusive criminosa, né? Uma tentativa errada de impor uma narrativa sobre um massacre que aconteceu em Paraisópolis que é muito errada, porque relembrando como que aconteceu as coisas, eu lembro que 10 horas da manhã, no domingo, minha mãe me liga, eu não estava em casa, eu tinha dormido na casa de uma amiga minha que tinha ido no dia anterior, a gente estava dando aula e trabalhando, a gente acabou todo mundo junto, e no domingo a gente ia cada um pro seu rumo, e eu lembro que no dia domingo minha mãe me liga falando que ligaram para ela dizendo que o deles estava no hospital e que alguém da família deveria ir lá. Na hora eu já fiquei muito assustado, mas eu esperava que, sei lá, tivesse sido alguma briga, alguma
briga, sei lá, ele tomou um soco, bateu a cabeça e tá no hospital em observação e não pode falar porque perdeu o telefone. E aí, de fato, aí eu saí do centro, eu ia para lá, para o hospital do Campo Limpo, mas engraçado, né, que os deles estavam com a documentação, já. Se eu não me engano, eram os únicos, algo do tipo, que estava com a documentação no bolso, ou que a documentação foi entregue, assim, que não houve uma negligência tão clara quanto as coisas dele, quanto as roupas, quanto o celular, e a gente só foi ficar sabendo da morte dele às 11 da manhã, quando minha mãe chegou lá na, no mãe com minha tia e meu irmão no hospital do Campo Limpo. E mesmo assim, foi uma coisa muito bizarra, porque tinha policiais lá dentro do necrotério, e policiais no hospital também. Eu fico, o que essas pessoas estavam fazendo lá, sabe? E desde então existe uma tentativa de naturalizar as mortes, colocar como se fosse. Não, foi uma ação policial que acabou gerando nove mortes, e que destoa de tudo que a gente já sabe que é verdade, do que a população conta, do que as outras vítimas que sobreviveram contam e do que a gente viu e do que a gente vê como fato. Porque os policiais contam que né, é porque é isso, né? A polícia já não tem credibilidade nenhuma na sociedade, essa é a verdade. Né? Por uma dezena de crimes que tem cometido e comete, a violência policial é uma coisa que desmerece toda a corporação da polícia. Mas não só a violência, como o abuso, né? Então, desde então, existe essa tentativa de criar uma falsa narrativa, narrativa falaciosa, que a gente tem combatido. Eu acho que a minha família, e pelo menos eu estou muito engajado nisso, que é de mostrar como as coisas de fato aconteceram. De mostrar para a população, para as pessoas, que não foram nove mortes assim casuais, que a multidão pisoteou, mas que foram mortes que os policiais causaram, que foram mortes que a polícia causou naquele dia. E eu acho que o significado de tudo isso, eu acho que justiça, de fato, é um conceito que para mim é muito complexo e muito complicado de entender. Eu acho que se justiça houvesse de verdade, eu acho que meu irmão estaria aqui. Mas como eu acredito que isso é impossível, eu acho que nós temos que combater e responsabilizar todos aqueles que foram responsáveis pelo fato do meu irmão não estar aqui mais em casa. Porque às vezes a gente fica envolto, né? Porque é isso, nós levávamos uma vida normalmente, eu estudava, minha mãe trabalhava, o Denis trabalhava, e do nada a gente tem que lidar com uma questão gigantesca, que além de perder meu irmão, mostrar para a sociedade que não, ele não morreu porque ele estava sendo sem vergonha, mas que ele foi morto, que a polícia tem responsabilidade. Fico me perguntando quem é o responsável, né? Por que meu irmão não está aqui mais em casa? Por que eu não vou poder, sei lá, levar ele para a faculdade para ir numa festa comigo? Ou porque eu não vou poder ir para um baile com ele? Ou porque ele não vai chegar na faculdade? Ou porque ele não vai ter filhos? Ou porque a gente chora até hoje? Eu fico pensando que tudo isso tem responsáveis. E além desses responsáveis que são pessoas subjetivas na história, que são, por exemplo, como o governador que defendeu a polícia e continua defendendo a polícia, mesmo quando a letalidade, quer dizer, a polícia tem matado mais, ele continua defendendo, ele também é responsável pelas mortes, né? Mas eu acho que esses responsáveis diretos pela perca das vidas têm que ser duramente castigados pelo que eles fizeram, porque a dor que nós carregamos e o luto é uma coisa insuperável. É muito difícil você não ter mais o seu irmão contigo, é muito difícil você sair para brincar, você querer sair para conversar com ele e você não tem mais ele. E o que te restar são lembranças. Eu acho que a nossa luta é combater isso, é mostrar que a polícia tem responsabilidade, a polícia tem que pagar pelo que fez, o que depender de mim, ela vai pagar, porque eu acho que a impunidade não é algo que eu dialogue, mas eu acho que salvo disso é mostrar para a sociedade que essas coisas têm que ter um fim, porque foi o meu irmão, o filho da Adriana, o irmão da Fernanda e tantos outros, a Luara, mas eu acho que a gente precisa lutar para que essas coisas tenham um fim, porque o que eu passei, o que eu passo, é uma dor que eu não desejo a ninguém, a ninguém.
E o que mais me motiva a lutar é saber que essas coisas podem ser evitadas. Que jovens na periferia, como meu irmão, e eu gosto de pensar de jovens na periferia, têm o mesmo valor quanto os jovens de Perdizes, quanto os jovens de Nevo, quanto o filho do governador, que há uns anos fez uma festa com uma fonte jorrando catuaba e ninguém falou nada. Mas se aquilo fosse num baile, numa favela, aquilo seria o cúmulo, seria um crime, seria, olha lá os vagabundos, né? E a mídia caindo para matar. Eu gosto de pensar que o mesmo valor que o filho do governador tem, o meu irmão tinha. E eu me corrijo dizendo que meu irmão tem. E por isso que eu vou até o fim. Por isso que eu luto, mas também tento construir uma outra sociedade com que essas coisas não aconteçam, com que essas pessoas deixem de respirar, essas pessoas que não têm crime nenhum, culpa nenhuma, que não carregam nada, mas são inocentes. Eu acho que se existe alguém, se existe... Eu fico pensando que quando o que aconteceu em Paris, todos nós perdemos. Eu acho que o meu irmão poderia ser muito bem um médico que salvaria muitas vidas, sabe? Meu irmão poderia ser um bombeiro que, sei lá, meu irmão poderia ser um professor assim como eu, com o massacre de Paraisópolis, né? Com polícia policial, do jeito que está no Brasil, todo mundo perde. Muito bom te ouvir, Danilo, porque acho que a gente partilha os mesmos sonhos. E essa certeza de que, independente do que o teu irmão fizesse, né, viesse a fazer, ele tá fazendo falta, né? Não tem uma avaliação utilitária sobre esse valor dessa vida, né? A gente partilha esse sentimento. Você já falou bastante sobre que tipo de resposta que você quer do poder público, né? E que eu acho uma visão bastante generosa, porque não é restrita a você, né? Não é individual, tem a ver com a coletividade, tem a ver com as possibilidades que a gente tem enquanto sociedade. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre de que maneiras essa violência, né, que o teu irmão sofreu, essa morte, esse assassinato, abriu espaço para uma sequência de outras violências, né? Eu aceito, apesar do tempo, né, que transcorre, mas eu aceito como razoável que existe uma investigação em andamento e a gente precisa esperar ela acabar, né? Mas não se restringe a isso, porque eu acho que as respostas que o Estado pode dar ao que aconteceu não se restringe a apontar os culpados, mas há uma série de outras ações, né, que as instituições do Estado podiam estar tomando e que me parece que não tomaram, como oferecer uma assistência psicológica, por exemplo. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, né, de quais são as outras violências que vão se desdobrando aí nesse processo. A maior violência que eu acho que foi como o próprio Denis, né, no caso com os 9 que morreram, foi uma violência que é uma violência na verdade, né? Porque é constante. É uma violência que nós devemos cobrar ao Estado que seja considerada. Porque se não fosse, voltando, se não fosse Paraisópolis, no mesmo dia do massacre e na quarta ou quinta seguinte, sair às ruas e fazendo um ato com centenas de pessoas da comunidade voltadas com o que aconteceu no baile, com o massacre que aconteceu, essas violências individuais não seriam levadas em conta. Eu acho que isso é um crime. Que assim, porque as pessoas não... O meu irmão morreu, mas o Estado não se preocupou para que o meu irmão tivesse morrido. Ele se preocupou quando a gente falou, olha, meu irmão morreu. Vocês precisam fazer alguma coisa. E vocês são culpados. Um braço do Estado, que é a Polícia Militar de São Paulo, é o responsável. Eu fico pensando, a individualidade, quer dizer, o cidadão ali, o meu irmão como cidadão não valeu de nada. Não teve valor nenhum. Né? Uma vez eu vi uma expressão nessa série de ocorrências, de reuniões que acontecem, né, sobre o que acontece, sobre o massacre. Eu ouvi uma expressão que eu acho que expressa muito bem o que aconteceu, que é que as pessoas que estavam lá, para o Estado, né, para esse Estado, né, para esse governo, é muito importante colocar a cara nas coisas, né, porque o Estado tem seus responsáveis. O Estado não é uma máquina invisível, não, existem pessoas à frente da Polícia Militar, existem pessoas atrás da farda, existem pessoas atrás do governo, e eu fico pensando, as pessoas que estavam no bar são considerados cidadãos de segunda qualidade, cidadãos que não importam tanto, olha, se morreu, morreu, entendeu? Se morrer a gente inventa uma desculpa muito boa, né, como os policiais já inventaram no mesmo dia, dizendo que foram pisoteados, porque isso é uma mentira, e os policiais precisam pagar por essa mentira que eles inventaram, dizendo que não, esse cidadão de segunda classe colocam as coisas, né?
E aí eu fico pensando, você coloca muito bem dizendo que é uma sequência de violências, porque além da vida do meu irmão, que poderia não ser o seu irmão, poderia ser eu, que não tenho família, que não sei o quê, ou qualquer pessoa, ou um morador, uma pessoa em situação de rua, ou qualquer pessoa, não, a vida dessa pessoa não tem nenhum valor, né, para o Estado, a, a violência que acontece depois é muito gigantesca também. Porque a gente tem que cobrar o Estado, porque a gente tem que atrás de um advogado para que acompanhe os processos. A gente precisa gritar para a mídia, olha, isso aqui é uma mentira, viu? Que o Estado está contando, que os policiais estão contando é uma mentira, viu? A gente não acredita nisso. E aí depois, a gente tem que lutar pela memória dele. E depois eu fico pensando o quão, o quão desumano é isso, porque além da gente lidar com as faltas, a gente tem que lidar com... Porque é isso. Porque além de eu perder o meu irmão, eu tenho que lidar com diversas outras coisas, sabe? Lidar com essa luta por justiça que não se dá sozinho, porque o Estado não faz isso. Eu tenho que lidar com a minha questão pessoal, que é como que eu vou trabalhar essa falta do meu irmão, porque eu tinha o meu irmão aqui presente, hoje eu não tenho mais. Como a minha mãe também tinha, né? A minha mãe vivia o que acho que nada supera a dor de uma mãe, né? Porque minha mãe viveu a vida inteira em função de nós. Ela viveu literalmente, ela foi mãe dos 4, solteira. E então ela desde pequena ela trabalhou como doméstica, diarista e limpando hotel e não sei o que, para chegar quando o seu filho ir se divertir no dia e o Estado, né? Porque o Estado é responsável pela morte do meu irmão e perder esse filho. Que violência é essa, né? A que ponto chegamos, né? Porque é isso, minha mãe viveu em função da gente e por isso que a gente é tão abalado hoje. A gente tem que fazer a gente acaba que tem que lidar com um processo de ressignificar a vida. Imagina, a minha mãe vivia em função do Denis, a minha mãe, eu e meu irmão mais velho não estávamos mais em casa. Minha mãe vivia em função do Denis e da Sabrina, que é minha irmã mais nova. E não tem, sabe? E não tem, imagina, a causa, a razão da sua vida ali, você acorda e levanta ele para ir trabalhar. Imagina a cabeça de uma pessoa, a situação psicológica, a situação financeira, a situação humana que nos é imposta de uma maneira tão cruel, porque ele não morreu de doença, ele foi morto. E a gente ainda tem que lidar com essa violência de, olha, não sabemos ao certo como ele morreu. A gente sabe que não foi a versão da polícia, porque a polícia é uma instituição corrompida hoje, infelizmente, né? Deveria estar prestando serviço a nós. É uma instituição corrompida, é uma instituição racista, mas além da gente ter que lidar com isso, da perca, minha mãe tem que ficar se preocupando em buscar justiça. Minha mãe tem que ficar se preocupando o que será que o Denis passou e juntar os fatos e ligar. Isso eu acho que o Estado nos deve muito. Eu acho que o Estado brasileiro nos deve muito. Eu acho que o Estado de São Paulo nos deve ainda mais. Eu acho que o governador do Estado de São Paulo, João Dória, ele tem uma dívida muito grande, porque o que eu acho racional, o que eu acho razoável é que, diante de uma barbaridade como essa, a polícia é subordinada ao João Dória. Mas o que eu esperava é que, além da reação pessoal, houvesse uma mudança de sistema. Porque é isso, não dá para continuar agindo assim. Eu acredito que tão cedo ela não vai agir dessa forma porque ela viu o que ela gerou. Ela viu que a população de Paraisópolis foi para a rua. Ela viu que a mídia, ela viu que a maior organização de direitos humanos do mundo sinalizou, falando que precisava ser devidamente investigado. Se não houver um Estado concreto, os policiais que são corruptos, que são a escória da corporação, vão continuar disseminando isso, continuar matando as pessoas nas periferias, nos interiores. Então, o que eu esperava era uma mudança de lógica, sabe? Uma mudança de sistema. Não só... Porque é isso, a violência que a gente sofre, que não só a minha família. E por isso que eu acho que a união, como a Vanini tinha falado, a união é tão significativa nessa hora. Porque o que eu passo, a Fernanda passa, e o que minha mãe passa, a Adriana passa. Então, eu acho que essa ressignificação faz parte da dívida, essa ressignificação da polícia, sabe? Acho que é uma coisa muito interessante. Se eu não me engano, em Minneapolis, a gente, nos Estados Unidos, depois que George Floyd foi assassinado por um policial branco, né, um homem negro que foi assassinado por um policial branco, depois que ele foi assassinado nos Estados Unidos e no mundo, gerou uma onda de indignação e de revolta, né? Porque é isso, a violência policial ela é racista, ela é contra os da periferia, é contra a negritude, e aí
se eu não me engano, a polícia, o corpo policial que é responsável pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, o Estado ali, ele decidiu por extinguir aquele mecanismo, né, e tentar ressignificar isso depois de muita cobrança da população. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa desse tipo de iniciativa, esse tipo de atitude, porque é urgente isso, é urgente, sabe? É isso, eu tô aqui discutindo, mas vai saber, né? Sabe, teve pessoas assim, meu irmão tinha ido pro baile, mas teve pessoas que morreram, mas nem eram que gostavam de funk, sabe? Pessoas que nem gostavam muito daquele ambiente, mas foram porque estavam com um amigo e tal, sabe? Poderia ter sido eu, sabe? E pode ser eu ainda. Isso que é mais cruel de se pensar. Pode ser meu irmão, pode ser. Então, eu acho que ressignificar tudo isso faz parte da responsabilidade dos que estão no governo né, e no Estado, né? Então, coloca a Polícia Civil aí, coloca a Polícia Militar aí, eu coloco a Corregedoria da Polícia Militar, mas eu acho que o esforço do Estado como um todo de mudar isso, porque é isso, a nossa vida é urgente, as nossas vidas estão sendo postas em xeque a todo momento, não só do jovem da periferia, mas da mulher que apanha do marido em casa e não tem nenhum apoio do Estado, sabe? Do trabalhador que é morto por conta de um pinho-sol, sabe? Do cara que é pego com, sei lá, 10 gramas de maconha e vai parar na cadeia e é morto e acaba morrendo por coronavírus. Eu acho que as nossas vidas, a vida da periferia, as vidas da periferia são urgentes. Eu acho que mudar esse sistema é extremamente urgente. Eu gosto de te ouvir porque você toca num ponto muito, muito central da questão, que é: você pode respeitar o direito de defesa, de investigação, do processo, no que se refere ao caso específico, em específico, e ainda assim você ter toda uma outra postura que se refere ao fato de que isso não é um caso isolado. Então, qual é a política do governador para as polícias e para o policiamento na periferia, né? Qual é a atitude que ele vai tomar na relação que a polícia estabelece com grupos armados locais em disputas por territórios? Qual é a atitude que o governador vai tomar em relação ao funk? Porque a única atitude que tem é a repressão, né? Que tipo de acolhimento que ele vai dar para as famílias que sofrem essa violência? Você falando, a única coisa que me vinha na cabeça era o seguinte: se a coisa continua dessa maneira, quer dizer, se você não muda o sistema, ressignifica, como você usou, você faz com que as mães da periferia sigam criando seus filhos contra o Estado, né? Não é só apesar da ausência do Estado, mas é contra o braço armado, contra a força, contra a negligência, contra a violência que se expressa de N maneiras do Estado. Existia muitas outras maneiras de lidar com essa situação que não fosse ignorar completamente, né, a dor das famílias e a sistematicidade dessa violência, então, quer dizer, do elemento mais particular, que é o seu processo psicológico, ao elemento mais geral, que é jovens da periferia são mortos todos os dias, frequentemente pela polícia. Tinha muitas coisas que o governo do estado podia fazer, enquanto espera o julgamento desse caso em específico, né? Enfim, Danilo, eu queria te pedir, para a gente encerrar, que eu vou propor isso, mas você pode falar do que você quiser, que você me falasse um pouco sobre esse processo durante a pandemia, né? A gente chegou em 80 mil mortos, e está mais do que claro que ela mata mais negro, ela mata mais indígena, ela mata mais pobre, ela mata mais pessoas sem escolaridade, isso está absolutamente mapeado por todas as pesquisas feitas atualmente no Brasil sobre esse tema. Então, quer dizer, a própria gestão da pandemia tem muito a ver com a gestão da vida da população periférica, né? Então, eu ia te pedir para que você concluísse para a gente falando sobre esse processo, como é que você está vivendo esse processo. Eu fico pensando também em todas as outras 8 famílias, né? Porque é isso. A gente, em dezembro, sofreu um baque horrível, né? Uma situação horrenda, né? Porque é isso, um dos nossos jovens foi assassinado e a gente tem que dar entrevista, a gente tem que correr atrás de justiça. E logo em seguida, 2 meses depois, se instala uma pandemia no país que assustadoramente é isso que você falou, que tem como acho que objetivo alcançar essas pessoas que são as mais negligenciadas pelo Estado brasileiro, que são as pessoas mais marginalizadas. E é um processo muito duro, né? É um processo muito difícil porque além da gente lidar com esse luto que é muito específico, que é muito diferente, que é muito jovem, que é muito recente, a gente tem que lidar com o medo. Graças a Deus, na nossa família, ninguém faleceu, mas
A mãe da minha melhor amiga já faleceu de coronavírus. O pai de uma conhecida minha já faleceu. Então, na minha família tem diversas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então a gente vive sob constante medo, né? A gente vive sob o medo de sair na rua ou de tomar um tiro, ou agora de morrer doente, né? Então é muito difícil, porque o terror é muito constante. E aí você tem que saber lidar com essas coisas, porque a sua vida é urgente, você não pode se aprofundar no terror. Porque além do terror de dezembro, a gente tentar ressignificar essa vida e ver, ok, não temos o Denis aqui, o que faremos agora? Então vamos pensar numa outra maneira, numa outra lógica. Existe, logo em seguida, vem esse medo constante de, poxa, as pessoas estão morrendo ao nosso redor, sabe? Nossos conhecidos estão morrendo, e eu quero que, sei lá, a minha mãe, que faz parte do grupo de risco, morra. Então é um terror constante. Eu acho que o terror é uma palavra muito adequada, porque só quem perdeu alguém nas situações que nos foram impostas em dezembro, eu acho que entende muito bem o que é o significado dessa palavra. E é isso, o seu irmão estava vivo, né? Foi se divertir e você tem que ir ver ele no gelado, no IML, entende? É um terror gigantesco. E agora a gente fica com esse medo, né? Que é constante, de que, olha, previna-se, mas as pessoas estão morrendo, viu? Previna-se, mas as pessoas estão morrendo. E pior, o governo não se importa com você. O governo não tem mudado essa. Então é uma questão de, como sempre, nós por nós, sabe? Nós tentarmos nos desenvolvermos longe sem a expectativa de um governo que sirva a população, de um governo que cumpra o seu papel, né, constitucional, mas acho que também moral, que é dar apoio, que é garantir segurança e a vida da população. E, sei lá, uma coisa que você tinha falado e gostaria de comentar só para finalizar, eu acho que é que o caso de Paraisópolis, ele é tratado com, eu acho que, ignorância não é a palavra, mas também, talvez, com uma tentativa, né, de cobertar, né, com uma tentativa de não mostrar o erro dos personagens, né, dos policiais, da comandante, do governador, do secretário de segurança, tentativa de cobertar essas responsabilidades, desde o caso pontual até uma coisa, como você disse, um elemento mais geral. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu tento muito não aceitar as coisas como elas são, sabe? E eu acho que o caminho para a mudança dessa lógica e desse sistema é a inversão de poder, sabe? Eu acredito que é por isso que eu estou na Rede Emancipa, que é um movimento de educação popular que tenta formar as pessoas da periferia para chegarem em lugares como eu cheguei na USP, mas não só na USP, mas serem produtores culturais também. Mas criamos nessa pandemia uma rede de solidariedade ativa, quer dizer, distribuímos gigantescas, acho que 2 ou 3 toneladas de alimento para as pessoas no Grajaú e tal, coisas que são responsabilidade do Estado, mas que não tem feito. Por que somos nós por nós? Eu acho que a mudança dessa calamidade que nós vivemos passa por uma inversão do poder, sabe? Quando pessoas como nós, de fato, estivermos fazendo coisas para nós, porque eu acho que não interessa ao governador, não interessa ao governador. Isso é uma triste verdade, é uma verdade que é triste, que é cruel, mas que também é mais nítida. Não interessa ao governador que os policiais sejam responsabilizados. Não interessa, porque ele, né, assim como todos os governadores do PSDB, querem continuar no poder, querem continuar milionários, querem continuar andando pela cidade de helicóptero nesse país que é tão marcado por uma trajetória de escravidão, de abuso, de misoginia, de racismo. E eu acho que, e por mais que as coisas estejam muito ruins, né? Por mais que, como você sempre diz, as coisas estão muito ruins, nós estamos numa pandemia, nós estamos vendo as pessoas morrerem, nós não podemos sair das ruas, nós não podemos abraçar quem nós amamos, mas eu acho que ainda assim há motivos para a gente procurar uma esperança comum e lutar por ela, né? Porque é isso que nos resta. É isso que nos resta, essa é a verdade. Porque a nossa vida estão nos tirando a nossa vida, né? Acho que o que nos resta é isso. Não sei se eu comentei o que você pediu. Estou muito bem. Sempre um prazer enorme te ouvir, Danilo. Queria te agradecer. É um prazer enorme porque, enfim, é sempre um prazer enorme ouvir vocês todos. A coragem de vocês é muito, muito inspiradora. Admiro demais, eu sempre digo isso. No seu caso específico, Danilo, sua esperança, sua crença de que as coisas podem ser diferentes e mais do que acreditar, né? Essa sua gana de fazer com que as coisas sejam diferentes, ela é fundamental, ela é profundamente inspiradora e ela é fundamental para a sociedade que a gente está vivendo, né? Então eu te agradeço por compartilhar com a gente essa sua
Esse amor pela coletividade e essa vontade de mudança. É sempre muito bom dar força, né, pra gente seguir lutando junto, né, pensando e olhando, como você disse, nós por nós, né, coletivamente. Eu também acho que, recuperando o funk, já que o assunto era esse, né, eu acho que é isso. Se lá eles não fazem nada, façamos todos aqui, então, né? Eu também, Desenho. Eu agradeço muito, não só a você, em especial, por ter acompanhado todo esse processo, estar acompanhando, ser uma grande âncora nesse momento tão difícil que eu acho que todos nós passamos aqui, mas a todo o pessoal do CAAF, a todas as pessoas que, de alguma maneira, se disponibilizam e participam dessa luta que nós travamos, que é a memória pela justiça, né? E eu sou muito grato, de fato, a vocês, assim, a você, a produção do podcast, a todos que se envolvem, ao Dimitri, presidente do CONDEP, porque isso serve de apoio muito grande às famílias, a nossa família agradece muito. Obrigada a você, querido, por compartilhar tudo isso com a gente. Já quebrei a cara por acreditar, muito eu fiz, porque nada fez por mim. Já me entreguei pra falsos amores, amizades de valor, que me deixaram sozinho. Quantos não bateram na minha mão, me chamaram de irmão, e quando eu precisei fechar as portas, torceram contra a minha progressão. Eu tô na visão, sorri na minha frente, me apunhala pelas costas, pelas costas, pelas costas, pelas costas. Mas sou firmão, focado nos progressos e nos meus objetivos. Eu tô dando valor pra quem sempre fechou comigo. Torceu contra a minha vitória, vacilão. Cê vai cair pra trás quando vê que eu tô firmão. Focado nos progressos, nos meus objetivos. Eu tô dando valor pra quem sempre fechou comigo. Torceu contra a minha vitória, vacilão. Cê vai cair pra trás quando vê que eu tô firmão. Quando vê meu bonde firmão. Quando vê que eu tô firmão, tô na visão. E é o hack que tá vindo na voz. Se ligou?